Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Eu que agradeço o convite, é com muito prazer, muita alegria que retorno a esta casa bendita. Trago para a reflexão desta noite o tema vigilância. Qual a importância da vigilância na nossa vida? Porque Jesus disse em Mateus 26, 41, vigiai e orai, para não cairdes em tentação. A gente sabe o quanto é importante a vigilância quando a gente vacila e comete erros, principalmente erros graves. Mas esse vigiar e orar, às vezes pensa, tem que estar na casa religiosa, tem que estar sempre orando. A vigilância seria você buscar sempre o lado positivo, a situação positiva. Estar vigilante é buscar sempre o ângulo positivo da vida. Quando você está pensando, quais são os seus pensamentos? São bons? Você vai ouvir uma música. Que música que você vai ouvir? Você vai ler um livro. Que livro que você vai ler? Você vai conversar com alguém. Qual o tipo de conversa? Vai ser uma conversa edificante ou vai falar da vida alheia? Então, em todas as situações em que a gente busca o lado positivo, a gente está trabalhando essa vigilância. E a oração nos liga a Deus, e se a gente está ligado com Deus, então, vigilantes, né? O problema é quando a ovelha se desgarra do pastor, né? Não é? Mas aqui diz para não cairdes em tentação. E o que diz Emmanuel no livro Fonte Viva, capítulo 110, Vigiemos e Oremos. Trabalhando esta passagem de Mateus, vigiai e orai para não cair em tentação. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade. Assim como o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nosso íntimo. Percebe que às vezes a gente parece que está muito forte, né? Vigilante, mas como Emmanuel diz aqui, né? Como se você encontrasse um lago de águas claras, limpas, e você pegasse um graveto e riscasse o fundo do lodo, logo turva. Não será assim? Nós, que acha que está bem, de repente alguém vem e cutuca aquele ponto fraco nosso, e a gente vê, como diz Paulo, né? De repente, aquele homem velho, homem primitivo, parece que quer tomar conta. Mas Emmanuel diz: renascemos na terra com as coisas desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste. Não te proponhas desse modo atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assolam de ti mesmo e alimentam-se de ti. Quando não as combates dedicadamente, qual lavrador sempre disposto a cooperar com a terra, da qual precisa extrair as boas sementes. Então, às vezes a pessoa está fazendo prece pedindo a Deus para afastar, né, as tentações, afastar, tira, né, para tirar essas tentações, para afastar. Mas como diz Emmanuel, elas nascem conosco. Não te proponhas desse modo atravessar o mundo sem elas. E ele continua: caminhar do berço ao túmulo sob as marteladas da tentação é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana.
como acabou de dizer aqui o Leoneli, está pensando em vida fácil aqui, esquece. A vida é de luta. E não tem como fugir, por quê? Porque essas tentações, como diz a mãe, está dentro de nós. Não tem como fugir. Agora, é ruim? É ruim a tentação? Tiago diz que não. Tiago diz: bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Tiago 2. Como assim bem-aventurado? Não é coisa que nos derruba, nos prejudica? Mas ele diz também, em Tiago 14, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. O que ele quer dizer com isso? Cada um é tentado na sua fraqueza. Você é honesto? Alguém vai tentar você para se corromper? Sem chance. Você não fala mal da vida alheia? Não adianta alguém trazer alguma notícia para outra pessoa, você não vai repassar. Então, todos nós temos virtudes conquistadas, mas ainda outras para conquistar. E aí que entra o nosso ponto fraco. Naquilo que nós já conquistamos, somos fortes. Você é honesto, pode me oferecer muito dinheiro para você fazer uma coisa errada. Não vai fazer de boa, tranquilo. Dispensa sem problema. Mas naquele teu pontinho fraco, não precisa oferecer muito, não. Você nem oferecer, coloca no cantinho. Como jogar milho para pombo, né? Não oferecer, não, joga no cantinho, daqui a pouco você está lá. Como se fosse uma arapuca caindo nela. Então, por que Tiago diz bem-aventurado que sofre a tentação? Porque, por um lado, a tentação nos derruba, por outro lado, nós podemos superá-la. E nós nos sentimos fortes quando a gente tem aquela situação que a gente não deve fazer e a gente resiste. Alguma coisa que você não deve comer e você segura, não come, você não se sente mais forte. Outras situações que você é tentado a fazer e você sabe que não deve fazer, vai se sentir mal, vai ficar ruim, e você resiste, e você fala, nossa, que bom. Mas e quando não resiste? Que pena, eu não acredito. Às vezes a gente pensa assim, né? Eu ainda faço isso? Não acredito. Parece que está um tempo que você está vigilante e você está deixando de fazer aquilo que você costumou fazer, que te incomoda, e quando vê, você está fazendo de novo. Quer dizer, vigiar, né? Então, é um processo natural, como diz Emmanuel. Faz parte da vida. A doutrina espírita, o Consolador Prometido Enviado, vem nos mostrar de forma clara que somos todos filhos amados de Deus, espíritos imortais, que vivemos um processo natural de evolução do espírito, em que a gente passa por esse processo para se melhorar. Alguém quer ser paciente? Quer ter paciência? Será que se pedir a Deus para ter paciência, vem um jato de luz nos envolve e de repente temos paciência? Eu já ouvi alguém dizer, eu tenho pedido paciência e tem acontecido coisas complicadas na minha vida. Eu falei, então, né? É isso mesmo. Se você pedir paciência, vai aparecer situações difíceis, pessoas difíceis para você aprender a lidar e adquirindo a paciência. Então, nesse processo natural de evolução, esses embates da vida, essas situações difíceis, como diz Tiago, né? São provas que a gente enfrenta, supera, sai mais forte. Deus nos quer fortes. Só a gente que quer fortaleza, acomodar. Mas Deus sabe da nossa força, né? Deus não é isso que o mestre diz.
Então nós temos condição de superar muito, de enfrentar muitos obstáculos. E eles vêm. Mas, e a oração? A oração é importante na vigilância? Como eu disse, a oração nos liga a Deus, e é lógico que é muito importante. Mas às vezes se confunde, achando que quanto mais oração, melhor. E tem gente que fica mais orando do que agindo. E tem gente, às vezes, vai lá conversar com fulano e faz uma oração, dá um passe. Mas e aí, você vai lá e faz uma oração, dá um passe e vai embora? Vai resolver? Qual que é o problema? O que está acontecendo? Então a gente vai, conversa e fica sabendo o que está acontecendo e orienta a pessoa a ela própria buscar a oração, mudar de postura, mudar de comportamento, porque então às vezes a pessoa está até orando, ela já busca oração, não falta oração, é mais a questão de vigilância, de mudar a postura, mudar o comportamento. É uma ideia que às vezes a pessoa tem, né? Vai lá, sempre toma um passe, e sai bem, mas e qual é a conduta do dia a dia? Uma pessoa comentou esse tempo atrás que ela foi a uma casa espírita, falou com uma pessoa que tinha uma bagagem muito boa, e ela melhorou muito, estava sendo acompanhada por esse companheiro, e ela disse, mas eu gostaria que ele fosse em casa. E eu falei, mas por que você acha que se ele for em casa vai fazer tanta diferença? E eu falei para ele, olha, se Jesus for na tua casa, vai fazer diferença, mas vai ficar iluminada, vai ser uma bênção. Mas se tem alguma coisa errada, se tem um mau comportamento ali, se você anda desanimado, se fala palavrão, se ofende um familiar, o que vai acontecer em pouco tempo? É o dia a dia que faz a diferença. A pessoa vigilante, orando, buscando a boa conduta dentro do lar, a boa palavra, a boa atitude, os bons pensamentos, o ambiente vai ser bom. Não precisa de ninguém ir até lá. E alguém ir lá e fazer uma prece, e às vezes a pessoa fala, ó, vai lá e faz uma prece assim, né? E acha assim que quanto mais forte for a oração, aquela pessoa que faz aquela oração, né, vai se tornar, nossa, que bom, espantou todos os males. Mas Tiago também diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração de um justo. Será que é questão de quantidade de prece ou daquela prece, como diz, tão exaltada? Eu já vi gente, no meu trabalho, eu trabalho na delegacia, a pessoa falar, eu passei a madrugada toda de joelhos, orando, e as coisas não melhoram. Eu falo, se você sair de casa com um pensamento, Senhor, me ajuda, dá-me força, me orienta, e agir corretamente, será que não tem mais valor? Será que se você elevar o teu pensamento pedindo, você é um trabalhador da casa espírita, da casa religiosa, que tem muito trabalho na casa, se você levar teu pensamento e pedir a Deus, Senhor, ajuda aquela pessoa, está precisando de socorro, precisa de ajuda. Será que vai ter menos valor do que alguém que não tem uma boa conduta, que fala bem, mas a conduta não corresponde, e fazer uma oração, uma prece demorada, exaltada? Qual será que tem mais valor? Tiago diz a oração de um justo. E quando naquela passagem, né, do poço com a mulher samaritana, Jesus disse que haverá um tempo em que você adorará em espírito e verdade. Basta um pensamento nosso, e nós
nos ligamos com Deus. Mas como diz Tiago, a oração de um justo tem muito valor. Um pensamento seu, Senhor, me ajuda, Senhor, abençoa a vida. Se a tua conduta é boa, tem muito peso, tem muito valor. E qual a importância da religião na nossa vigilância? Tem importância a religião? Há quem diga que religião é nada, que religiosidade que é importante. Mas de onde vem a religiosidade? Não é da religião. E a sociedade tem dado valor à religião? Num evento esportivo, um show, pode chover, fazer frio, que tem uma multidão assistindo. Mas numa casa religiosa, se tem um trovão, diminui 80% dos frequentadores. Se for um feriado, se chover, então. E por que para a diversão as pessoas vão ir para a casa religiosa que faria diferença na sua vida? Não tem todo esse empenho, porque não reconhece o valor. Sabe qual a diferença? É só observar as pessoas que valorizam a religião, as pessoas que frequentam, que trabalham dentro da casa religiosa. Quando perde um ente querido, quando tem uma situação difícil, você vê sofrendo? Sim, mas de pé, com dignidade. Continua trabalhando, continua estudando, continua ajudando os outros. Mas muitos ainda não percebem esse valor. Porque quando diante dessas dificuldades caem, desabam. Mas a religião que nos aproxima de Deus, nos favorece porque nós estamos vigilantes no trabalho, na presença, na casa religiosa, na casa espírita. E não é a vigilância que faz a diferença na nossa vida? E o envolvimento com as pessoas, com os colegas, é simples. Vem um dia aqui, participe de uma palestra pessoalmente, e um dia fique em casa e assiste virtualmente. Vai perceber a diferença. E a questão da religião também, nós podemos lembrar do que disse Jesus em Marcos, capítulo 16, versículos 17 e 18. E estes sinais acompanharão os que crerem no nome. Acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Porão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Olha o poder que Jesus diz que terão aqueles que crerem nele. Mas hoje nós estamos vendo que se tem uma virose na cidade, na sociedade, se tem uma dengue, se tem uma epidemia, uma gripe, tem uma multidão de gente correndo para o socorro da vida, para os postos. Com todo esse poder, que os que crerem poderiam estar fortalecidos na religião. Por que será que numa casa onde tem 4, 5 pessoas ou mais, 2, 3 tem virose, outros não. Uns tem dengue, outros não. Um tem a gripe, outro não. A própria pandemia, né, que tivemos aí há tempo atrás, da Covid-19, casais que dormiam juntos, um pegava, outro não. Pessoas muito próximas. Qual a diferença? Não estará na imunidade? A diferença será que não está na imunidade de nós? Estamos fortalecendo a imunidade, o vírus pode estar no organismo e não tem força. E aí? Será que a religião contribui para o nosso fortalecimento, né? Mental, emocional, psíquico, espiritual,
nos trazendo fortaleza? É só observar na sociedade, as pessoas religiosas normalmente são as pessoas que são mais centradas, mais equilibradas, com melhor saúde. Claro que tem outros meios que também podem trazer isso, mas negar o aproveitamento, a importância da religião. Mas pode-se dizer, tem gente que está na religião e olha só a conduta. Tem gente que faz coisa errada e está dentro da religião. Tem gente que está sempre doente, está lá. E daí? Tem líder religioso fazendo coisas absurdas dentro do templo religioso. Mas não quer dizer que não tem gente aproveitando. Se estão tirando proveito desse potencial, não quer dizer que é valioso, que não vale. Não tira o valor. É só observar as pessoas que realmente aproveitam. E tem dois casos interessantes que retratam essa questão da religiosidade e da vigilância. Um amigo trabalhava comigo há muito tempo atrás, ele contou uma história que teve ocorrido em outros tempos. E ele diz o seguinte: em uma cidade pequena, tinha um pastor de uma igreja protestante, e ele era a referência para aquela igreja, para a sociedade, um homem muito correto, tinha esposa e filhos, a igreja montada, porque ele era esse bom exemplo de boa conduta. Mas aí chegou um tempo em que a empregada deles, do casal, do pastor, da esposa, foi embora. E a esposa começou a procurar uma nova empregada doméstica. E ela apresentou uma jovem, e ele fez uma objeção, foi acolhida para trabalhar no seu lar. Passado um tempo, segundo esse amigo, esse pastor foi embora com aquela jovem, deixando o lar, deixando a igreja, abandonou tudo. E ele disse: pensa na igreja esvaziada. As pessoas pensaram: mas esse homem caiu, o que resta para nós? Abandona. Mas qual que era a referência deles? Pastor ou Jesus? Nós temos que ter como referência Jesus. Podemos admirar as pessoas, mas não ter como referência que aí cai junto. Agora, imagina para esse pastor futuramente quanto que pesou para ele essa atitude. Ele era um criminoso? Não, era uma pessoa boa. Às vezes se fala, né, eu sou criminoso, eu sou bandido. Mas olha, pela nossa fraqueza, nós somos capazes de fazer coisas, cometer crimes graves. Para a esposa dele e os filhos, o que pensam dele? Fez algum mal para eles? E para aqueles fiéis que abandonaram a igreja, de repente vai para o caminho errado, quantas consequências por conta da atitude desse pastor? E aí? Faltou o que para ele? Vigilância. Se ele estivesse mais vigilante, ele podia falar para a esposa: não, bem, vamos pegar uma mulher mais madura, que tem experiência, essa não deve trabalhar bem, não. Vamos pegar outra. Mas ele deve ter estava se sentindo tão fortalecido, tão forte, soubesse o perigo. O mestre diz: vigiai e orai. E não adianta ninguém pode bater no peito e dizer: eu estou forte. Aí que mora o perigo. Nós temos que ter a humildade de pedir a Deus para que a gente não seja instrumento de perturbação, de desequilíbrio, de prejuízo para ninguém, porque naquilo que nós somos fracos, nós podemos cair e cometer erros graves. Um outro exemplo é de um homem que tinha esposa, filhos, assim um orador narrando
fato é dessa história. Esse homem, ele tinha a esposa e os filhos, e a mulher saiu de casa, foi morar com outro homem. E segundo esse orador, foi feito o evangelho no lar com esse homem 3 vezes por dia. Não é uma vez por semana, não, 3 vezes por dia. Para não fazer uma besteira. E aí, ele se equilibrou. Os filhos teve o apoio da mãe dele, né? Da mãe desse homem. Foi levando. Passou um tempo, com aquelas paixões que não duram tanto, né? Aquela mulher ficou sozinha, porque o homem largou dela. E aí? Fraqueza, né? Perguntasse para ela se era isso que ela queria, abandonou o lar. Mas o marido que estava centrado, que buscou a vigilância, o evangelho, ele falou para ela: olha, você pode vir morar na nossa casa. Você é mãe dos meus filhos, a gente não tem nada um com o outro, mas você pode morar na nossa casa. E por um tempo ficou assim, morando juntos. Depois, este homem se interessou por outra mulher e foi morar com outra mulher, ficando ali no lar, a mãe com os filhos. Imagine a gratidão dessa mulher. Imagine a gratidão desses filhos pela conduta desse homem. E quantos crimes ocorrem numa situação dessa? Quanta violência, quantas mortes, falta de vigilância, falta do Evangelho. Então esse homem, amparado pelo Evangelho, conseguiu se equilibrar e depois ele ajudou essa mulher que foi embora traindo ele, depois trouxe de volta para o lar. Essa é a diferença da vigilância. Vigiai e orai o tempo todo. Quanto mais vigilante, melhor. E essa vigilância, às vezes, o que ocorre é que a pessoa pensa que não tem força para enfrentar, que é difícil superar uma tentação. Mas Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 909, ele faz a seguinte pergunta: o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? E a resposta: sim, e algumas vezes com pouco esforço. É a vontade que lhe falta. Como são poucos dentre vós os que se esforçam. Está vendo? A gente acha que é difícil superar uma tentação. E os Espíritos dizem que falta pouco esforço. Mas como assim? Será que é tão simples assim? É só a gente observar. Tem gente, tem fumante que ele fala assim: chega, acabou, não quero mais isso. Joga o cigarro fora, para de fumar. Jesus não disse que ao que mais tem, mais será dado? Se antes estava vacilante, não acreditando que podia largar do vício, imagina a força que puxava para o vício. Agora que ele diz: chega, ele dá um passo à frente, é como sair das trevas para a luz. Se antes tinha que puxava para trás, se tinha um movimento espiritual, já não tem mais força. Imagina um anjo de guarda: estou aqui, me dá a mão, que eu vou te ajudar. E quantas pessoas em volta querendo ajudar. Por isso que não é tão difícil. Um passo que a gente dá à frente, desejando mudar a situação, tem toda essa providência divina nos dando a mão, nos puxando. Primeiro precisa ter essa disposição, essa boa vontade. Na questão 910, ele insiste, Kardec: o homem pode encontrar nos Espíritos uma assistência eficaz para superar suas paixões? E a resposta: se ele orar a Deus e a seu protetor com sinceridade, os bons Espíritos certamente virão em sua ajuda, porque é a missão deles. Não é por falta do amparo divino.
Às vezes a gente vê companheiro dentro da casa espírita que parece que não acredita em toda essa proteção, ou porque, né, não está acontecendo como espera. Pedi e obtereis, né? E não podemos duvidar desse preparo divino que é grandioso. Nós temos que fazer a nossa parte. A imperfeição é nossa. A parte divina é perfeita. A questão é quando e como seremos ajudados. Ou se aquela situação que a gente está achando ruim pode ser uma condição para a gente enfrentar e sair mais fortalecido. 911, Kardec continua. Mas não existem paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade não tem o poder de superá-las? E a resposta: há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade está apenas nos lábios. Querem, mas estão bem satisfeitas que assim não seja. Quando a resposta está apenas nos lábios, não tem aquela disposição, aquela força de vontade, e aí parece irresistível. Então, só depende de nós. Com a força de vontade, a gente vê exemplos grandiosos aí, no dia a dia, de pessoas que superam situações muito difíceis, muito complicadas, com muita vontade, com muita determinação. E outras pessoas com um probleminha pequeno, não dá conta, desanima. E a questão da vigilância é tão séria que nós precisamos lembrar Jesus quando diz: não julgueis. Não julgueis para não serem julgados. Porque você está olhando uma pessoa caindo numa situação que você fala: que fraqueza, que moleza, como é que pode? Mas você também tem o seu ponto fraco e cai da mesma forma. Um exemplo da questão da vigilância é de Judas. Judas Iscariotes. Pensar em trair Jesus. Mas como é que foi? E Jesus falava, né? Dizia que tinha um entre os apóstolos que ia trair. Quer dizer, ele deixou. Por que o mestre deixou que ele chegasse a esse ponto? Mas no livro Boa Nova, no capítulo 24, temos a ilusão do discípulo. E ali mostra que Judas, conversando com o apóstolo Tiago, ele mostra as intenções dele. Ele achava que Jesus era muito generoso, muito manso, e para poder, né, fazer uma revolução precisaria das autoridades, dos homens da lei, da política. E ele comentando com Tiago que ele não via solução com Jesus. E Tiago repreende ele, que ele falou que ele ia conversar, inclusive naquela noite, com as autoridades. E Tiago ainda fala para ele: afinal, o que você vai fazer? Porque você, dessa forma, não está indo contra a autoridade do mestre. Mas ele estava tão crente que ele ia ser a solução, que durante a noite ele estava refletindo como seria. Então ele já tinha conversado com os doutores, os políticos lá, os doutores da lei, e ele ia ter um cargo político. Ele ia ter um cargo, ele ia receber um valor lá, que era de menos, mas ele ia ter um cargo político, e ele ia ter o domínio de Jesus. Depois ele ia libertar Jesus, e ele ia conduzir Jesus com todo o seu poder, de forma a favorecer e até mudar aquele pessoal, né, que ia ajudá-lo, né, os políticos ali. Então ele tinha essas ideias como uma coisa certa, que ia fazer a revolução, e Jesus ia servir para ele fazer aquilo. Quer dizer, ele seria o maior. Por isso, ele fez, crente que teria um resultado maravilhoso.
E aí adiantaria falar alguma coisa para ele? Tiago repreende ele, olha o que você vai fazer. Então, quando a pessoa está envolvida numa ideia, ela fica como enfeitiçada. Se tiver alguém do teu lado, tiver caído num golpe, se for no celular, você toma o celular. Se tiver problema com conta bancária, você bloqueia a conta, você faz o possível. Porque argumento não resolve. Você pode argumentar o que for, falar que a pessoa está no golpe, que ela vai cair, que ela vai tomar prejuízo. Não ajuda em nada. Dá uma medida mais séria, porque a pessoa fica encantada, enfeitiçada. E enquanto ela não leva o tom, ela acredita. Então, a invigilância de Judas acabou levando por esse caminho. Então, a gente precisa buscar a humildade e fugir de levar vantagem, fugir de situações que podem levar a gente a perder. Estar sempre atentos com as pessoas à nossa volta nos orientando, porque Deus nos ajuda através das pessoas. Mas às vezes a pessoa está caindo no golpe e os familiares de cima falando, você está caindo no golpe, e a pessoa nada adianta. E Paulo diz em 1 Coríntios: vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente, sede fortes. Será que não vale a pena a gente trabalhar essa vigilância? Porque às vezes ser vigilante significa também buscar o trabalho, buscar agir de forma a contribuir, a ajudar aqui e ali, a se fortalecer no trabalho. Tipo assim, é difícil. E eu pergunto, as pessoas que não querem facilidade encontram essa facilidade? As pessoas que enterram o seu talento, como diz o mestre naquela palavra dos talentos, que não quer esforço. Hoje, parece que a lei do menor esforço impera. Você vai com os jovens, adolescentes, crianças, a ideia parece nada que seja difícil. Tanto, se você passar um vídeo de 5 minutos para um jovem, é provável que não vai ver esse vídeo. Procura-se facilidades. E é aí que mora o perigo. Porque nas facilidades a gente se perde. Se perde. A gente tem a tendência a buscar acomodação. Tudo que é mais fácil, mais gostoso, mais tranquilo. Ah, legal, legal. Observe os grandes missionários que tivemos na história. Se eles preferiam o conforto ou as dificuldades. Divaldo diz que irmã Dulce, ela dormia numa cadeira dura. E aí as pessoas chegavam e falavam, vou te arrumar uma cama confortável. Ah, sim, ótimo. E ela passava para os que precisavam, os necessitados da sua instituição. Ela preferia a cama dura. Dormir na cadeira dura. A gente fica buscando conforto aqui e ali, quando vê, se perde. A vigilância faz diferença na nossa vida. E às vezes a diferença é essa. Você acha que uma pessoa é mais forte? A diferença é só na vigilância. Vigia também. E vai ver que também é forte. Não está escrito? Vós sois deuses. O mestre quer dizer que nós temos um potencial enorme. Como diz aqui, as respostas para Kardec, falta apenas boa vontade, esforço, pouco esforço da nossa parte. Podemos superar grandes barreiras, mas também podemos cair facilmente. Temos que buscar sempre essa vigilância.
agradecendo muito a Deus o amparo. E procurar o trabalho do bem, que a melhor proteção é ajudar o próximo. A melhor proteção que nós temos é o trabalho do bem. Por quê? Porque a gente vai ganhando a simpatia dos benfeitores espirituais. Como disse Tiago, a oração de um justo tem muito valor. Por quê? Porque aquele que está trabalhando do bem vai ganhando a simpatia das pessoas, dos benfeitores espirituais, que nos favorece. Deus é por nós, como diz Paulo. Façamos a nossa parte, porque Deus é perfeição, a sua providência, o seu amparo é grandioso. Se a gente fizer a nossa parte, não tem erro. Busquemos Jesus. Ele é o nosso norte, é o nosso modelo que ia ser seguido, o exemplo maior de todas as virtudes. Que a paz do Mestre Jesus esteja sempre conosco. Muita paz. Obrigado.